Milton, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida, né, e o que acarretou na sua expulsão. Vocês viram que o jogo foi um jogo que nós entramos com uma estratégia com as linhas baixas, dando o jogo para os zagueiros, tirando o espaço do meio campo, que era onde havia a flutuação do Luan, a entrada em diagonal para as costas do Pedro Rocha, enfim, o pivô do centroavante, o Barrios, e com a penetração do Arthur, a penetração dos jogadores que vinham de trás, e conseguimos isso há muitos momentos do jogo. A nossa equipe teve bem, a estratégia era sairmos em contra-ataque, conseguimos chegar algumas vezes com um número expressivo de jogadores dentro da área, entrou o cruzamento, a bola não passou, tivemos um chute do Manga, enfim, a equipe fez o que eu queria dentro da nossa estratégia. Depois levamos um gol de pênalti aos 38 minutos, né? 38 ou 39. Então, nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos e já é o 5º pênalti em 4 jogos. Então, é lógico que a gente sente um pouco, trabalha, a gente vê como os jogadores estavam se dedicando e isso, foi isso. E depois tivemos essa resposta dos 5 pênaltis, vai na segunda pergunta sua. Então, como disse, nós somos seres humanos e por mais que a gente tem que ter o equilíbrio que temos, mas a gente vê todos os dias aí. Eu sou uma pessoa que sou educado, tento ser educado com todos. E eu acho que naquele momento foi um momento que no momento de onde nós estávamos achávamos que seria o pênalti, então ocasionou a interpretação. São 5 pênaltis em 4 jogos, alguns depende da interpretação, outros depende, né? Mas por isso que nós somos treinadores e os árbitros, então eles é que definem. E a participação do Wellington? O senhor gostou? Gostei muito. Pediu? Gostei muito. E falou com ele sobre a questão do pênalti, já que até ele mesmo falou que era um lance que ele não esperava e muitos consideraram infantil. Muitos consideraram que não foi também, né? Também. Então, acabei de falar, isso é interpretação. Quem tem o apito é que interpreta. Quem está com a braçadeira de treinador é que define as substituições. Então, o momento ali, ele decidiu dar. Não vou fazer nenhum tipo de comentário a esse respeito, porque é a opinião dele que vale ali. Mas a realidade é que são 5 pênaltis em 4 jogos. Isso é doído. Milton, o Manga sentiu algum problema? Não. Foi. Ali nós tínhamos uma estratégia, tínhamos que mudar a estratégia. Levamos um gol logo no final do primeiro tempo. E eu tinha que mudar a estratégia. Colocamos um atacante de ofício e tentei voltar ao nosso modelo original. Mudamos o nosso modelo o modelo de jogo que entramos e depois mudamos o intervalo. E aí tentei buscar variação, tentei buscar velocidade dos lados. Tentamos tudo. Infelizmente, o Grêmio está em casa muito forte mesmo. Parabéns ao Renato, parabéns ao Grêmio, que ganharam o jogo. Milton, boa noite a você. Boa noite. Tu vem de duas vitórias consecutivas, né? Quem? 2 vitórias consecutivas. Nós. A equipe do Vasco, no caso, né? O que pode atrapalhar na sequência para um jogo quarta-feira contra o Corinthians essa derrota aí? Não atrapalha nada. O que vocês viram, vocês todos estiveram no estádio, penso eu, que viram o jogo, viram uma equipe com saúde, viram uma equipe determinada, viram uma equipe no primeiro tempo
muito determinada taticamente, então os meninos obedeceram, estiveram de parabéns depois, já falamos o que aconteceu, levamos o gol, precisamos mudar, porque não aceitamos uma derrota de 1-0, então tentamos ir buscar o jogo, porque nós trabalhamos uma grande equipe e temos que ombrear de forma muito franca e forte todos os adversários. Lógico, nós tínhamos a nossa estratégia e depois criamos as situações, depois mudamos no segundo tempo, mas não acredito que isso vá mudar, até porque o fator casa, o nosso torcedor, leva muita gente. E fizemos um bom jogo aqui também. Vocês viram, no segundo tempo, tomamos conta de muita parte do jogo. A equipe deles, que é uma equipe excelente, excelentes jogadores, excelentes executantes, baixaram ali e jogaram no contra-ataque. Então, respeitaram também o que o Vasco da Gama apresentou aqui. Meus jogadores estão de parabéns. Tivemos uma derrota num campo, que é uma equipe que está jogando um futebol extraordinário, um futebol bonito, mas nós conseguimos estancar, em muitos momentos do jogo, o poderio ofensivo deles, que fechamos muito bem as linhas, fechamos muito bem os espaços onde os melhores jogadores deles passavam, enfim. Depois, o segundo gol, a qualquer momento podia sair um gol para nós, como para eles, e nós fomos à procura, como já disse, trabalhamos numa grande equipe e precisamos e queremos buscar resultados. Queremos buscar pontos para que o nosso torcedor sinta-se confortável e feliz. Então, tentamos tudo. Coloquei o Guilherme, coloquei o Thales, depois o Nenê, para termos formas de desenvoltura, chute, enfim. Infelizmente, não conseguimos. Repito, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato e parabéns aos torcedores do Grêmio que conseguiram uma vitória e não é demérito nenhum para nós porque jogamos de igual para igual. Queria que o senhor falasse sobre a questão de dar moral no futebol. A gente gosta muito de utilizar essa frase, porque o Breno e o Paulão, os dois jogaram bem. Muito bem. E vocês acabam dando confiança para esses dois atletas. Eu queria que falasse do sistema defensivo com os dois, já que o senhor considerou uma boa partida no sistema defensivo, até mesmo perdendo. Exatamente. Você viu que os dois zagueiros, os dois laterais, tivemos variação, muitas vezes chegando à frente o outro fazendo a contenção, depois dois volantes, depois tirei um volante, soltei mais a equipe. Enfim, tentamos de todas as formas. E os dois zagueiros vieram agora, como veio o Wellington também, demonstrou um bom futebol. Ou seja, a tendência é crescer. Dentro de casa nós temos nosso poderio do nosso torcedor, que também dentro do nosso campo. Isso os jogadores vão levantando a estima, levantando a moral, como você diz, e diz bem. Então, isso nos dá tranquilidade para seguirmos em frente, trabalhando bem. Só que é duro a gente perder os jogos, até que o jogo contra o Fluminense conseguimos virar, mas o jogo do Palmeiras não. Pô, 5 pênaltis em 4 jogos, nossa, é difícil demais. E muitas vezes alguns, né, que hoje, por exemplo, teve muita gente que você acabou de dizer que não daria, na televisão o cara falou que não dava. Isso é interpretação, né? É a interpretação do árbitro, mas coloca-se no nosso lugar, né? Poxa, a gente vive isso 24 horas, a nossa vida é essa. E no momento que a equipe está bem no jogo, está segura, bom, vida que segue, vamos embora. Milton, você hoje colocou o Nenê na sua terceira opção, né? Como tem sido para você essa terceira opção? A sua terceira alteração, né? Como tem sido essa utilização dele, essa nova forma tática que você tem utilizado, não mais tão como protagonista da equipe? Não, o Nenê é protagonista, como todos os jogadores são protagonistas. Ali não existe quem é protagonista, não. O único protagonista que nós trabalhamos é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o protagonista. O resto, nós todos somos coadjuvantes. Então, a primeira substituição foi buscar um homem de área. A segunda era velocidade. E a terceira, posse de bola e chute, que o Nenê tem muito bem. Então, essa era a ideia, era o que pedia aquilo ali, eu coloquei.
e ele fez exatamente o que eu queria, como todos os jogadores. Talvez pudéssemos ter um pouquinho mais em outro jogador, mas os jogadores tentaram e fizeram, estão de parabéns todos os jogadores, sem exceção, todos os jogadores estão de parabéns, porque fizemos uma excelente partida e os jogadores se dedicaram muito, honraram a camisa do clube, porque além de jogarem bem, se dedicaram muito e lutaram muito. Estavam extenuados, estavam cansados, porque lutaram muito num campo difícil, perante um time extraordinariamente bom. Milton, hoje o senhor não teve o Luiz Fabiano no time, né? E o Grêmio teve o Lucas Barros sendo um dos principais jogadores, vem ganhando bastante destaque na equipe. Essa semana a gente teve a polêmica do Roger, né, falando sobre o Paulo Guerreiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os principais nomes do centroavante que o senhor vê hoje no Brasil. E se o senhor concorda, muita gente diz que essa é uma posição em escassez no Brasil. O senhor concorda com isso? Porque, não sei, como é seu nome? Yuri. Yuri, é difícil você responder uma coisa dessa, né? Existe sim números 9 que são bons, mas as pessoas acham que os modelos de antigamente, que jogavam num 4-3-3, tinha que ter um atacante de área. Hoje, por exemplo, nós abdicamos no primeiro tempo de um homem de área, mas nós tínhamos a infiltração do nosso meia, que chegava dentro da área e fazendo a diagonal dos nossos dois homens de lado, que no jogo passado o Manga foi protagonista, fez um gol espetacular e mexeu com o time. Então demos a oportunidade para ele iniciar jogando esse jogo. O fato de nós termos o Luiz Fabiano, temos o Thales, temos os meninos na base que têm alguma qualidade em relação a isso, talvez a forma como as equipes estão montando as suas equipes mais se preocupando defensivamente, talvez pelo modelo ofensivo, jogar num 4-4-2, com dois homens abertos, flutuando, ou seja, já não tem mais aquele homem de área. Enfim, eu não me debrucei ainda sobre isso, não consigo te responder com uma clareza muito grande, mas vejo muita gente aí boa, depende muito de estratégia de planificação das escolas brasileiras, né? Porque quando você procura idealizar o modelo de jogo nas escolas, você vai formando jogadores para aquele modelo, né? Talvez as escolas estão trabalhando mais para jogadores de características diferentes. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico para você entender. A equipe que trabalha com 3 centrais, eles não fazem laterais, eles não constroem laterais, eles constroem alas. Então, já um time que joga com a linha de 4 tem que defender, fazer um lateral, né? A primeira opção é defender, depois a segunda é atacar. E assim falaríamos sobre outros modelos que encaixaria dentro desse seu raciocínio inteligente, que gostei bastante, Yuri, mas nesse momento eu não consigo te precisar e te dar uma profundidade na bonita e boa pergunta que você me fez. Ok, obrigado. Valeu, gente.